294, parágrafo 1184, Santa Faustina estava num diálogo, rezando, no momento de oração à noite, e diz assim: vi Nosso Senhor crucificado, das mãos, dos pés e do lado corria um preciosíssimo sangue. A seguir, Jesus me disse: tudo isto é pela salvação das almas. Reflete, minha filha, sobre o que tu estás fazendo pela salvação delas. Respondi: Jesus, quando olho para a vossa paixão, vejo que eu quase nada faço pela salvação das almas. Jesus deu o sangue dele por nós. Jesus se derramou até a última gota de água e até a última gota de sangue. E no filme, quem já assistiu A Paixão de Cristo, no momento que crava a lança no peito de Jesus e jorra o sangue e a água, que aquela gota de sangue cai na terra, a terra se abre e os demônios saem gritando. E é isso que acontece na nossa vida. E Jesus diz: foi por isso, pela salvação da tua alma, pela salvação da minha alma, que ele se derramou, que ele se deixou ser matado na cruz, cravado a lança. E aí Jesus diz para Santa Faustina: o que estás fazendo, minha filha, para a salvação das almas? E hoje Jesus vem perguntar para mim e para você: o que você tem feito para a salvação das almas que estão se perdendo hoje? Pare e pensa aí um pouquinho. O que eu tenho feito para aquelas almas que estão se perdendo? Mas o que eu tenho feito para a minha alma que está se perdendo? Será que eu estou vendo que eu estou me deixando levar pelas coisas do mundo? O que eu tenho feito para salvar em primeiro lugar a minha alma? Eu tenho buscado mais a Deus? E aonde? Em que lugar que eu posso encontrar esse precioso sangue que jorra? Vocês sabem? Esse sangue continua jorrando sobre a terra. A todas as horas, a todos os minutos, em algum lugar do mundo está sendo celebrada uma Santa Missa. E é no sacrifício da Santa Missa que o coração de Jesus derrama a misericórdia. É lá dentro do confessionário que eu me encontro com essa misericórdia. Que ali no confessionário eu sou lavada e liberta pelo sangue redentor de Jesus, por esse precioso sangue. Com que frequência eu tenho buscado a confissão? Somos pecadores e um santo, que eu não me recordo quem é, dizia que o santo peca 7 vezes. Se os santos, que já são santos, que levam uma vida de santidade, eles pecam 7 vezes, imagina eu. Todos os dias nós pecamos e pecamos muito. Com que frequência temos buscado a confissão? E o que eu tenho levado para a confissão? A confissão, ela só é válida verdadeiramente a partir do momento que eu me arrependo profundamente do que eu tenho cometido. Ela também deixa de ser válida quando eu vou para o confessionário e eu deixo de confessar algum pecado por vergonha, por medo. Então que nessa noite Deus nos dê a graça, o Espírito Santo venha em nosso socorro
para nos colocar diante dele na confissão, para ser lavado por esse sangue, por esse precioso sangue que não podemos dispersar ele. Maria Madalena, ela foi aquela mulher que juntou o sangue de Jesus. Por onde Jesus passava, depois de ser flagelado, ele derramava o sangue dele. Maria Madalena, ela foi e juntou com um pano o sangue de Jesus. Será que eu tenho, no andar da minha vida, nos meus dias, eu tenho juntado esse sangue que se derrama por mim? Ou eu tenho deixado de ir na missa, deixado de buscar confissão? Que hoje o Espírito Santo venha em nosso socorro e nos coloque na presença dele. Que sejamos lavados pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro imolado. Que nada nos afaste da misericórdia do Senhor. Jesus ainda diz a Santa Faustina que o sangue dele veio para se derramar pelos pecadores, é por nós. E esse sangue que se derrama pelos pecadores é alimentado, essa misericórdia é alimentada pelos nossos pecados, pelas nossas misérias. Quanto maior o nosso pecado, maior é a misericórdia do Senhor. Às vezes nós pensamos que com o nosso pecado tão grande, tão imenso, não somos dignos de ir diante de Jesus e revelar nossa miséria. Mas saiba que tamanho é o teu pecado, tamanha é a misericórdia de Jesus que se derrama. Nosso pecado é como uma gota no oceano. A misericórdia de Deus é esse oceano que dissolve esse pecado e que Ele nem lembra, não lembra de nada, porque Ele nos ama. Ele nos ama incondicional. Então que nós peçamos o Espírito Santo nessa noite. E que esse Espírito Santo venha nos colocando onde precisamos ir, o que nós precisamos fazer para salvar a nossa alma, onde nós precisamos buscar a Deus. Que o Espírito Santo venha nos revelando como nós podemos ser canal da graça para a salvação de mais almas. Porque se nós estamos aqui nessa noite, é porque um dia nós nos encontramos com Jesus. E é Ele que nos atrai, é Ele que nos chama. E como que eu tenho buscado, e como que eu tenho feito para que mais almas sejam alcançadas e conheçam esse Jesus? Esse Jesus precisa ser tornado conhecido. Essa devoção da misericórdia precisa se tornar conhecida. É para isso que Jesus nos chama. É por isso que Santa Faustina é indagada por Jesus. O que tem feito, minha filha, para a salvação das almas? O que eu tenho feito para tornar esse Jesus conhecido? Peçamos o Espírito Santo que venha em nosso socorro, que venha em nosso auxílio nessa noite, para que Ele nos coloque na presença do Senhor nessa noite. Toda a verdade
Espírito da verdade, Espírito da verdade, ouça minha voz. Espírito da verdade, Espírito da verdade, ouça minha voz. Você vai cantando suave aí no teu coração. Espírito da verdade. Ouça minha voz. Ouça, Espírito Santo, ouça a nossa voz. Espírito da verdade, Espírito da verdade, ouça minha voz. Mais suave, coloca a mão no seu coração e peça de verdade esse Espírito Santo. Espírito da verdade, ouça minha voz. Espírito da verdade, Espírito da verdade, ouça minha voz. Quero convidar o diácono Sidney, pedir que você estenda suas mãos sobre esse filho amado, chamado por Deus para servir, para trazer a palavra de Deus, essa verdade que nos é revelada através do Evangelho, através da palavra. Então peçamos a esse Espírito que vem em socorro do seu filho nessa noite. Solte a sua voz, ore em línguas, peça o Espírito Santo. Que o Espírito Santo venha agora agir sobre esse filho amado, sobre o diácono Sidney. Vem Espírito Santo, vem em socorro do seu filho, vem em auxílio dele. Vem usar das palavras, usa da boca dele, que tem a voz de profeta sobre nós, sobre a nossa vida. Vem Espírito Santo, vem usar do coração do seu filho, das mãos ungidas desse teu filho. Vem Espírito Santo, vem falar através do seu filho ao nosso coração nessa noite. Vem Espírito Santo, pedido que o Senhor abuse desse seu filho, que o Senhor use e abuse dele nessa noite. Que ele venha falar sobre nós. Olha lá, nós pedimos o auxílio da esposa do Espírito Santo, da Virgem Santíssima. Ó Maria, nós te entregamos esse teu filho, e assim todas as almas que o Senhor confia a ele nessa noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Boa noite. Boa noite. Que Deus abençoe a cada um, a sua casa, a sua vida, a sua presença aqui.
seu caminhar, o seu olhar, o seu jeito de ser, que Deus vá olhando por você, por cada um de nós, e vá trabalhando no nosso coração, para que Ele realize a sua obra, que é a obra grandiosa que Ele tem para todos nós, e que Ele esteja conosco. E Ele está aqui. Hoje, de uma maneira especial, Jesus está aqui, porque Ele chamou você. Chamou você. Alguém passou um recadinho, alguém lhe deu um alô, porque Jesus pediu para que você estivesse aqui nesse momento, para Ele falar da maior preciosidade que Ele podia fazer por nós, por toda a humanidade. Então, quando a Nancy me pediu para falar sobre este preciosíssimo sangue de Jesus, eu coloquei diante dele, eu pedi que Ele fosse trabalhando o meu coração, a minha vida, para que pudesse chegar aqui e ser um instrumento nas mãos do Senhor da vida. E a primeira coisa que Ele me colocou no coração e pediu que eu dissesse aqui também para você, que apenas uma gota do sangue dele é o suficiente para deixar todos os oceanos, todas as águas vermelhas. Tudo. Porque é muito precioso. Uma gotinha do sangue ele é suficiente para transformar e trazer essa realidade. E eu vi que naquele filme, que nós assistimos, aquela Paixão de Cristo, que muitos de vocês, ou basicamente todos, assistiram, Nossa Senhora ali em volta, quando estava Jesus no flagelo, ali na flagelação, os açoites, Nossa Senhora pegou um pano e foi juntando aquele sangue, foi tentando pegar todo aquele, porque ela sabia o que era aquele sangue, sabia o que aquele sangue significava. E eu pedi que Jesus também me desse força, me desse coragem, me desse algo de especial também para trazer aqui hoje, para falar dessa coisa tão especial que é o precioso sangue de Jesus. E hoje de manhã Ele me dá um sinal muito mais que especial, extraordinário, porque desde que o ministro, que era ministro extraordinário da comunhão, que ajudava a servir o altar, olhava para aquele Jesus ali, aquele corpo naquele sangue, e ficava pedindo que eu merecesse um pouquinho de ter a graça de estar ali no presbitério, ali ao lado do altar. Mas sempre tratei com muito zelo, falei muitas, centenas de vezes aos ministros, como orientação, como palestras. E desde o ano de 1989 eu venho trabalhando bastante, fazendo muitas palestras, ou caminhando junto com os ministros ordinários da comunhão, sempre falando que a gente tem que ter um zelo todo especial, mais que especial, para estar ali, para a gente merecer chegar a olhar, se eu merecesse tocar na orla, na veste do Senhor, é algo de extraordinário, como fez aquela mulher que sangrava sem parar. Um dia, sempre cuidando desse zelo. E hoje de manhã, o Senhor, sabendo que eu vim aqui, porque Ele pediu que eu falasse dessa gota, uma gota, e me mostrava um oceano, deixa todo colorido o oceano. Todo, imagine os oceanos, imagine. Porque é extraordinário, é algo que foge o nosso entendimento humano, não cabe na nossa cabeça. E daí, hoje de manhã,
ajudando, servindo o altar, já como diácono. E na hora da comunhão, então, o padre Dirceu, que celebrava, ele me ofereceu o cálice e a hóstia, e eu emergi aquela hóstia no sangue de Cristo, aquele corpo de Cristo, e caiu uma gota na minha aliança. Mas eu, com todo o carinho aqui, vejo que alguns ministros não fazem isto, que pegam ali, umedece, embebedam ali embebe no sangue e trazem assim. Ele pode cair uma gota. Se eu estou dizendo que uma gota, ele vai se colorir e caiu no meio da minha aliança. Como era a mão, meus dedos aqui, estava a mão fechada, caiu aqui, essa gotinha. Com a mão fechada, e que eu não ia servir com esta mão, eu degustei, eu saborei, porque eu não ia entregar com esta mão, como eu sou dessa. Então, aí ele me dando essa resposta, já devia falar do sangue aqui. E aí eu pedi, unja-me, Senhor. Ele ungiu minha mão, já me ungiu, que até hoje ainda, ao final da celebração, o Dom Mário, o padre Dirceu, disse que no santuário, na romaria, então as bênçãos vão ser a cargo dos diáconos, que são encarregados das bênçãos. E hoje a Nancy estava lá, acho que estava, mas o Pedro, que eu poderia lembrar, acho que lembra disso aí. E ele falando isso, que o Dom Mário pediu que o padre convidasse os diáconos para fazer as bênçãos no santuário, que é uma das funções do diácono abençoar. E aí Jesus me dá essa alegria também de me trazer essa gotinha, pingar na minha mão com todo cuidado. Veja bem como tem que ter um cuidado extremo, porque é algo que foge ao nosso alcance do olhar. Não cabe na nossa cabeça Jesus presente na Eucaristia. E vim falar então desse sangue preciosíssimo de Jesus, preciosíssimo sangue de Jesus. No mês de junho nós celebramos o Sagrado Coração de Jesus, coração misericordioso, cheio de misericórdia. No mês de julho é dedicado ao preciosíssimo sangue de Jesus. Este mês de julho, dedicado a este sangue precioso de Jesus, porque a pedido de um sacerdote na guerra da Itália, que estava dirigindo a Itália, que nós tivemos aqui naquela oportunidade, uma catarinense que saiu daqui, foi lutar lá também, Anita Garibaldi, 1849, ali era a divisão que estava provocando nesse país. E o sacerdote do preciosíssimo sangue de Jesus, da congregação, pediu ao Papa, que estava próximo dele, que dedicasse um dia para o precioso, para essa lembrança, essa celebração votiva do nosso preciosíssimo sangue de Jesus. E foi estabelecido o segundo domingo do mês de julho como essa celebração. Aí o Papa Urbano IV, ele estabeleceu como sendo o primeiro dia, já não o primeiro domingo, mas o primeiro dia de julho, para que fosse celebrado em todo o mundo. Mas com o Concílio Vaticano II, deixou de ser um preceito essa celebração e passou a ficar à vontade qualquer dia do ano, ou seja, tirou um pouquinho esta obrigação, que deveria ser mais intensa essa obrigação, mas tirou-se para a celebração do preciosíssimo sangue de Jesus. E ele, pedindo isso, com isso acalmaria e acalmou as divisões que estavam na Itália. Não houve esta divisão daquele país, e assim aconteceu. Então, esta é um pouco da origem
do precioso sangue de Jesus, que lá na cruz, né? Lá na cruz, Jesus, então lembrando, lá no Horto das Oliveiras, Jesus já chorou sangue, suou sangue. Lá na flagelação, lá no caminho onde Jesus percorreu, na paixão, na minha sacra, minha cruz, tudo foi esse precioso sangue de Jesus. Então essa devoção vem daí. E o sangue é vida. Sem esse sangue não há vida. Porque onde corre, como uma corrente elétrica que nós temos nas nossas eletricidades, nós não vemos, mas ele corre. O sangue nós conseguimos ver. E ele dá vida ao corpo. Sem isso não tem vida. E Jesus quer alimentar o corpo, o seu corpo místico, a sua igreja, que somos nós, com o seu corpo, com o seu sangue. Então esse precioso sangue, ele é extraordinariamente para a nossa salvação. O Cordeiro de Deus que derrama o seu sangue, e o sangue já também lá no Egito foi recomendado lá para a fuga, lá para ser a libertação, para marcar as portas, já com o sangue do Cordeiro. Ali era um cordeiro, esse aqui é o próprio Jesus que se oferece. Então o sangue tem a salvação para toda a humanidade e para todos nós. E vou ler então um trecho lá do Apocalipse, que ele é bem significativo e que cabe para todos nós o que isso significa. Eu vou pegar um instrumento aqui que me ajuda também. É lá no capítulo 7, no versículo 13, que diz assim: então um dos anciãos falou comigo e perguntou-me: esses que estão revestidos de vestes brancas, quem são e de onde vêm? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. E ele me disse: esses são os sobreviventes da grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite no seu templo, e aquele que está sentado no trono os abrigará em sua tenda. Já não terão fome, nem sede, nem o sol ou calor algum os abrasará, porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor, e os levará às fontes das águas vivas. E os levarás às fontes das águas vivas, e Deus enxugará toda lágrima de seus olhos. E nós estamos entrando numa tribulação. Nós já estamos nessa barca atribulada, já estamos com bastante tribulações. Estão batendo as nossas portas as tribulações, estão chegando. E como que nós podemos nos socorrer? Aonde que nós podemos buscar essa força para que a gente possa vencer? Porque sozinhos é impossível. No Cristo Senhor da vida. Então você que quer se encontrar com Jesus, quer lavar tudo aquilo que causou mal, porque dentro de nós está o bem e o mal, sempre. E o mal às vezes está aguçando ainda mais dentro de nós. É bem complicado de nós nos libertarmos, mas o Senhor nos garante: se você confiou em mim, eis que estarei convosco todos os dias. E aqui nós devemos buscar com toda a força. E a Igreja Católica tem essa preciosidade, que é o corpo e o sangue do Senhor da vida, que nos alimenta, que nos lava, que nos purifica. Vamos vencer a tribulação. Aqui nos promete.
Esses são os lavados com a tribulação. Então nós temos que estar firmes com o Senhor da vida, firmes nessa tribulação, que todos nós vamos ser pegados de uma maneira ou de outra, ninguém de nós escapamos. Vamos estar assim batendo as nossas portas, as nossas janelas, a nossa casa, o nosso coração, às vezes deixando totalmente aflito o nosso coração. E nós sabemos onde que está a força, onde que está o Senhor, esse Senhor da vida, que tem demonstrado tanto carinho àqueles que buscam, porque Ele é cheio de misericórdia, tem um coração extraordinário, cheio de misericórdia, cheio de esperança, cheio de confiança, que está para nos ajudar. É esse Jesus que nós devemos buscar sempre. E aqui é o momento que nós buscamos com toda a força, com toda a coragem, porque aqui nós nos unimos em oração, em pedidos. Quando a comunidade se reúne, e aqui é uma pequena comunidade, grandiosa com os seus corações, que se une e busca, e Jesus se faz presente aqui no meio de nós. Se você quer conversar com o Senhor, quer ver a sua presença, sentir a sua presença, falar como você fala com a sua mãe, com o seu pai, com o seu irmão, com o seu filho, com a sua filha, falar para Jesus, você tem essa oportunidade aqui, diante do Santíssimo, e Ele escuta as nossas lamúrias, escuta os nossos lamentos, escuta as nossas angústias, e Ele não deixa nada sem uma resposta, porque Ele nos dá a resposta sempre. Pelo menos a mim tem colocado assim muitas respostas da sua misericórdia, da sua bondade. Falamos dessa misericórdia do Senhor que derramou o seu sangue por todos nós. Falamos com todo o coração, e digo a vocês que posso testemunhar palpavelmente da maneira que Ele está me conduzindo, me mostrando a sua presença. Tenho constantemente recebido chamados para ir ao hospital, nos leitos, na UTI. Quantos na UTI? Trago alguns fatos dessa força do Senhor, misericordioso. Que o que Ele diz assim, vai lá e reze ao lado daquele agonizante. Reze que eu vou me colocar entre ele e o Pai. Fui agora, nos últimos dias, a uma senhora que chamava, a família me pediu para ir lá, na UTI, e ela estava declinando. Estava ali muito difícil a situação, muito difícil. Estava lá, e eu fui lá, fui convidado, fui lá, rezei o terço da misericórdia, como Jesus ensinou a Santa Faustina. E rezando esse terço, a menina lá que anotava os batimentos, fazia uma leitura ali de todos os equipamentos ali, monitorando e fazendo observações, e comecei a rezar. Então ela estava lá com seus batimentos lá em 48. Então já estava cessando aquela vida ali. Quando começamos a rezar o terço, comecei a rezar o terço da misericórdia ali ao lado daquela agonizante, foi a 66. E a menina olhava para mim assim, mas ela ali em coma, e foi a 66. E a menina que anotava dizia assim, o que será que está acontecendo? Então ela acolhendo também, mesmo em coma, mesmo sem perceber, estava ali acolhendo aquilo, esse momento. Então Jesus estava me dando uma resposta, estou aqui filho, faça isso. Tenho feito muito isto. Fiz a celebração da esperança, acho que já contei isso aqui, mas isso vale a pena para a gente trazer presente essa misericórdia do Senhor, que Ele nos cobre com o seu coração. E aquela menina disse assim, olha, fiz da mãe dela, só podia ir no hospital que o meu pai está lá passando mal, lá faz 30 dias, está em coma e não se resolve. Podia ir lá rezar. Fui, era 10 horas, terminamos 10h30, fomos até o hospital, rezamos ao lado da cama dele, terço da misericórdia. Ele expirou às 15 horas, exatamente às 15 horas. A resposta de Deus.
Essa mesma senhora, passado algum tempinho, ela me ligou. Estava lá na casa da minha sogra, era meio-dia. O senhor poderia vir? Eu sou aquela que o senhor fez a celebração da minha mãe e meu avô, o senhor foi rezar pelo meu pai no hospital, que ele acabou falecendo aquele dia. Estou com a minha nona também numa situação, estou aqui com o meu tio que é lá de Guarapuava e ele precisa ir embora e está assim, ela está em coma e não se resolve. Então, se o senhor pudesse rezar por ela. Não almocei, fui lá, rezamos por ela. Acabamos de rezar, ela faleceu. Então, o que Jesus está dizendo? Ele fala conosco. Para mim, hoje, de uma maneira especial, essa gota que Ele me colocou nos meus dedos hoje de manhã, porque um dia eu vou falar lá, Senhor, dá-me, Senhor, a vossa força, o vosso Senhor, vou falar do preciosíssimo sangue. Ele fala com a gente. Deus fala conosco. Deus está vivo no meio de nós. Está aqui sentado do seu lado, está olhando para você, sentindo o pulsar do seu coração, olhando para você e dizendo assim: filho, amo você, filha, amo você. Dize-me o que eu preciso, filha. Dize-me o que está te pegando, fala para mim. Fala como se falaria para o melhor dos seus amigos. Conta para mim. Esse Jesus está aqui no meio de nós. Vivo, porque Ele prometeu: eu estarei convosco todos os dias até o final dos tempos. Então esse preciosíssimo sangue de Jesus nos motiva a meditar cada vez mais o significado, o que Deus quer dizer com isso. Ele entregou seu Filho, seu único Filho, que veio ao mundo. Em Jesus tudo falava: a sobrancelha, os cabelos, os olhos, os pés, as mãos, as unhas, tudo falava em Jesus. Palavra. E o Verbo se fez carne, encarnou. Tudo é carne, tudo é palavra em Jesus, a carne toda. E Jesus veio aqui e derrama seu sangue sobre todos nós. Quem são esses que vieram aqui com essas vestes brancas? São os que foram lavados da grande tribulação. E daí o que nos diz? Não haverá mais dor, nem fome, nem sede, nem frio. Tudo será consolado. Nós não conseguimos imaginar o céu. Não temos palavras para imaginar o que significa o céu, mas sabemos que é algo que não cabe no nosso entendimento. Então, o sangue de Cristo representa a sua vida humana e divina. É um valor infinito que nós não conseguimos entender, não temos capacidade de mensurar. É a justiça divina para o perdão, para a reconciliação, para renovar o nosso coração. O Catecismo da Igreja Católica nos fala sobre isso também. Nos fala e nos ensina que nenhum homem, ainda que o mais santo que fosse, ele teria condições de oferecer-se pela humanidade. Só algo divino, só o Filho de Deus poderia fazer isso por nós. E esse sangue que Jesus derrama, Ele derramou com toda a misericórdia, com toda a piedade. Podemos lembrar alguns milagres eucarísticos que aconteceram ao longo da história, alguns mais marcantes, como aquele lá de Bolsena, na Itália. Esse aqui, Padre Aquiles, nosso saudoso Padre Aquiles, me contava muitas coisas, conversava bastante com ele me contava, me ensinava muito. Ele dizia assim: eu visitei lá, fui lá, estão lá as relíquias ali. Isso aconteceu no ano 700. No ano de 1970, aqueles produtos que estavam lá, ou seja, aquele pão, aquele pedaço de carne nesse pão, aquele sangue coagulado, aquelas 5 bolinhas de sangue, estavam lá guardados, não muito acondicionado, não melhor acondicionado, foram confiados aos cientistas para analisarem. 3 cientistas, sendo 2 ateus, não acreditavam em Deus, e eles analisaram e ao final constataram que aquela carne que envolveu o pão
Porque aquele sacerdote estava celebrando. Quando ele ergue a hóstia, ou o pão ainda, a partícula, surge uma dúvida no coração dele: será que Jesus está aqui mesmo? Quando ele soltou em cima da patena ali, daquele pratinho, aquele pão parte e virou um bife, uma carne. Quando ele levou a mão no cálice, tinha 5 bolinhas coaguladas. Ele só se ajoelhou e fez como São Tomé: meu Senhor e meu Deus. E não concluiu aquela celebração. E isso foi lá no ano 700, depois foi confiado lá em 1970 a esses cientistas que analisaram. Então, esta carne é um pedaço do miocárdio, do coração. Aquele sangue, aquelas 5 bolinhas de sangue, pesadas separadamente, por exemplo, cada uma daria, sei lá, 1 grama. Juntava as 5, continuaria dando 1 grama. Então, a matemática não conseguiu explicar isto. Aquele sangue coagulado é o mesmo tipo sanguíneo dessa carne que está aqui no pão. Então, quando nós recebemos o corpo de Cristo, nós recebemos também o sangue de Cristo. Está junto. O corpo de Cristo, o sangue de Cristo. Nós estamos recebendo juntos. E aqui então, isto está lá, é o milagre de Lanciano. Mas ainda um outro milagre interessante, porque esses milagres que falo aqui, em todos eles, que são analisados, eles são constatados pelos cientistas que os tecidos que estão ali é de alguém que sofreu muito, que está sofrendo muito. Um detalhe também desse sangue aqui, o diagrama é de uma pessoa viva. Poderia ser injetado, veja bem, depois de 1200 anos, poderia ser injetado em qualquer ser humano. Uma pessoa viva. O diagrama dele é uma pessoa viva. E aqui constatando, em todos eles, tem esse aqui, tem de Bolsena, tem um do México, constata-se que é de uma pessoa que sofre muito. Está sofrendo muito, dilacerado, com o organismo dilacerado, o sofrimento, a avaliação é feita isso. O estresse é violento, inconcebível no nosso entendimento. Então Jesus continua ainda sofrendo. E Jesus disse a Santa Faustina, o Santa Faustina estava numa missa, e Nossa Senhora veio lá, ela viu Nossa Senhora com o menino Jesus. Ela muito alegre, toda bela, Nossa Senhora com o menino Jesus. E o padre celebrando a missa. Um padre conhecido dela, Frei András. E quando ele começa então a parte mais significativa ali, que é a transubstanciação ali, o menino Jesus sai do colo de Maria e corre sobre o altar. E quando o frei partiu o pão, sangrou o menino. É o sangue do menino. Vocês podem conferir lá. Esse aqui, eu acho que é lá no... Eu anotei aqui. 677 é o parágrafo. Sangra o menino. Menino Jesus. Então não tenhamos dúvida da presença do Senhor. Não tenhamos dúvida dessa presença. É o Jesus, os que Ele mesmo que se leva. Fazer isso em memória de mim, estarei convosco todos os dias até o final dos tempos. E diz mais, continua dizendo, ensinando a Santa Faustina, ensinando a cada um de nós: tire proveito do sangue da água que jorra. Aproveite. Aproveite e alimente-se. Então, para nós chegar lá diante do Jesus, no sacramento da presença do Senhor, vamos chegar talvez a partir de hoje uma maneira diferente de olhar e de acolher Jesus. Vamos chegar de uma maneira que Ele fique satisfeito, alegre, feliz de estar no nosso coração, de a gente receber Jesus de uma maneira diferente, especial, de hoje em diante. É esse recado talvez que Jesus nos deixa hoje,
para que a gente olhe ele de uma maneira diferente e não cause mais este sofrimento, essa tristeza no seu coração, desse desleixo. Olhemos para os sacerdotes que celebram, que trazem presente Jesus no nosso meio. Olhemos para isso, um olhar diferente, porque são os ungidos do Senhor, como a Nossa Senhora sempre diz nas suas aparições: reze pelos meus ungidos. Rezemos também pelos nossos sacerdotes. Olhemos com um silencioso amor no nosso coração a esse Jesus que derramou todo o seu sangue, foi dilacerado, gotejando todo esse sangue. Nas aparições de Maria, ela fala que Jesus disse a ela que na caminhada do Calvário, o que mais doeu nele nem foi o derramamento do sangue, mas foi ele ver as lágrimas que corriam da mãe. Você imagine que essa mãe olha para você agora: oh querida, olha para o meu Jesus, chorei por ele, mas eu estava chorando por você, porque foi por você que ele foi na cruz, foi por você, por abrir os braços e acolher você. Essa mãe chorava, aquele choro que era um choro de oração, de agradecimento, de dor. Jesus sangrando pela pele e ela sangrando no seu coração. Então olhamos de uma maneira diferente no nosso silencioso coração. Ser obediente diante do Senhor. Obedecer ao Senhor. E Jesus sempre diz que ele toma emprestado a boca dos sacerdotes, daqueles que anunciam, as mãos, os pés, para chegar às pessoas que Ele ama, para dar o seu recado. E imagine aquele dos mais significativos também milagres da Eucaristia, em que nós vemos jorrar esse sangue de Jesus. Aquele padre lá em Bolsena tinha dúvida, era o Padre Pedro o nome dele, e ele foi até o túmulo de São Pedro rezar, para que fosse dissipada essa dúvida, se realmente Jesus estava na Eucaristia. Porque por que nós às vezes não valorizamos? Porque nós imaginamos até que é algo que está ali, não temos a dimensão daquela realidade que está presente nos nossos olhos. Então ele rezando lá, depois celebrando a missa, o que aconteceu? Quando ele leva a hóstia, essa hóstia começa a sangrar. Aqui é um isopor. Aquela hóstia aquela partícula começou a sangrar, e começou a lavar aquele corporal. Ele meio que se apavorou, enrolou aquela hóstia no corporal e foi para a sacristia, e sangrava ainda mais. Lavou um corporal. O corporal é grande. Lavou. E ele correu então e foi anunciar ao Papa o que tinha ocorrido. O Papa enviou 2 emissários, um deles São Tomás de Aquino, para conferir o que estava acontecendo, no ano 1264. E São Tomás de Aquino e São Boaventura chegaram lá e constataram realmente que estava ali aquela realidade. E a partir de então, o Papa, lembrando que uma beata, Juliana, havia pedido para que Jesus fosse adorado em praça pública. A partir daquele momento, então, foi estabelecido Corpus Christi, onde Jesus deixa o sacrário e vai caminhar pelas ruas das cidades. Então veja bem a força que tem a Eucaristia, a presença de Jesus real ali. E se nós temos Jesus na nossa frente, que podemos tocar nele,
nos alimentar. Porque eu estou falando aqui, você não vê, eu não vejo, mas Jesus está aqui. Nossa Senhora está aqui. E Jesus caminha em volta de nós aqui, tocando em cada um, colocando a sua mão, abrindo o coração, porque é Ele que tem essa força. E se você não abrir o coração, Ele te respeita. Mas o Senhor está aqui. Os nossos olhos não conseguem, nossa dimensão humana não conseguimos captar isto. Mas o Senhor está aqui nesse rincão agora, presente. Porque Ele quis que você se reunisse e ouvisse Ele. E Ele está aqui. Eu sei que Ele me chamou, me deu um alô, vai lá, filho, e fala. E como eu pedi que Ele me ajudasse, que me desse o sinal. E hoje de manhã, como contei para vocês, como temos essas luzes aqui acesas, Ele me dá esse toque. Goteja na minha mão. Pela primeira vez na minha vida aconteceu isto. Então Ele está aqui. Olhe para a minha mão, querido e querida. É o Senhor que quer fazer chegar até você a sua vez. Eu sou nada, pouca coisa, pó, miséria. Mas o Senhor é tudo. E Ele fez isso para que eu trouxesse aqui. E fala lá que uma gota do meu sangue pode deixar todos os oceanos vermelhos. Porque é precioso, porque é poderoso, porque é um sangue que lava, que restabelece. Então que esse Senhor possa chegar no seu coração. E eu peço, Senhor Jesus, com tua misericórdia, com teu amor, com tua bondade, com teu carinho, toca esses corações que estão aqui. Realiza, Senhor, a vossa vontade na vida de cada um. Derrama, Senhor Jesus, a vossa bênção. Fica conosco, Jesus. Nós precisamos de Ti. Obrigado, Jesus, por nos ter lavado com o vosso sangue. Desculpa, Jesus, se não vos buscamos. Que a água viva, o sangue que jorra para a vida, desse coração aberto, que se entrega por cada um de nós. E quis agora chegar nesta comunidade e trazer até você a bênção preciosa, o olhar precioso, o ouvir precioso, o abraço caloroso a esses vossos filhos. Jesus, nós te pedimos, Senhor, fica conosco, lava o meu coração, renova as minhas esperanças, dá-me um coração novo, Senhor, cheio de bondade, de mansidão, de misericórdia, de amor, de carinho, de perdão. Que eu saiba perdoar, Senhor Jesus. Que eu saiba considerar mais a vossa presença. Que eu saiba chegar no meu irmão, na minha irmã, e ela sinta a vossa presença, ele sinta a vossa presença. Que eu seja um instrumento vosso, a vos levar pessoas, almas para Ti. E é com essa força do Senhor que nós pedimos esta bênção. Fiquemos em pé, porque
o Senhor quer dar um abraço em você. Quer realizar algo de especial na sua vida. Ele sabe o que você precisa. Ele conhece tudo de você. Mas Ele quer que você manifeste, que você diga o que você precisa. E Ele diz assim: meu filho, filha, o que você precisa? O que você veio buscar? E é esse Senhor que está conosco e realiza tudo, tudo. O Senhor tudo pode, mas nós queremos fazer a sua vontade. E cada dia, cada instante, a gente possa fazer a sua vontade. E a mãe querida que nos deu Jesus, com suas lágrimas, lavou também a terra. Que ela possa nos trazer Jesus sempre. Nos momentos difíceis, nas angústias, nas tristezas, nas horas de fraqueza, que a mãe nos traga a voz do Senhor da vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.